8 candidatos vão concorrer ao governo do Amazonas na eleição suplementar determinada pelo TSE. O primeiro turno do pleito será no dia 6 de agosto e o segundo, caso houver, no dia 27 do mesmo mês. E para fiscalizar e assegurar o cumprimento da legislação eleitoral brasileira, o Ministério Público Federal, no Amazonas, a Ordem dos Advogados do Brasil, no Estado, retornam com as ações do Comitê de Combate à Corrupção ao Caixa 2, com a intenção de chamar a sociedade a participar do processo e dar mais transparência econômica e combater a corrupção no pleito. Para entender que ações estão sendo desenvolvidas pelo comitê, eu estou recebendo hoje aqui o Procurador Regional Eleitoral do Amazonas, Vitor Santos, e o advogado Carlos Santiago, do Comitê de Combate à Corrupção ao Caixa 2, da OAB Amazonas. Senhores, sejam bem-vindos ao nosso Amazônia em Debate de hoje. E, para começar, eu fiquei pensando se a gente faria um retrospecto dessa luta, né, de eleições limpas e transparência, ou se eu já começaria a falar sobre a Lava Jato, que trouxe um empoderamento para a sociedade e para esse comitê, que há muito tempo, que eu me lembro, vem trabalhando em nome da sociedade. Vamos começar pela Lava Jato, já que a gente tem um representante aqui muito forte. Os senhores acham que a Lava Jato deu essa força para o comitê e atende bem a expectativa do eleitor, da opinião pública, por eleições mais limpas e transparentes? Boa noite, agradeço antes de tudo o convite feito, Cristóvão. Certamente os fatos desvelados pela Lava Jato trouxe à população a necessidade de velar pela análise dos candidatos, se eles estão fazendo uma campanha limpa, a forma como a arrecadação de recursos, e isso certamente será levado em consideração pela sociedade ao escolher seus candidatos. De todo modo, o processo eleitoral ocorre em paralelo a qualquer tipo de investigação policial, investigação que esteja tramitando na justiça, mas certamente o tema da corrupção e a forma como os partidos e os candidatos arrecadam e gastam os recursos na campanha eleitoral terá uma relevância muito grande em todo esse processo. Carlos, você conta com a adesão do eleitor e até a exigência dele por eleições realmente mais limpas e de olho no Caixa 2 com a noção de que é crime isso? Primeiramente, boa noite e agradeço também pelo convite, não só de você, Cristóvão, mas acima de tudo pela parceria aqui com a Procuradoria Regional Eleitoral do Amazonas. Eu acho que o eleitor tem a segunda oportunidade, no caso concreto do Amazonas, de votar para governador e vice-governador do Estado. Já começa por aí, né? E o governador sofreu uma cassação em função da compra de votos, né? Agiu de forma ilegal para conseguir voto e, consequentemente, conseguir poder. E teve a cassação do seu registro, né, pela TRE do Amazonas e confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, o eleitor do Estado do Amazonas tem a segunda oportunidade de analisar bem, de avaliar perfeitamente, de votar de forma consciente, de forma ética, no melhor nome, na melhor proposta, na melhor ideia, com interesse público. Então, esse é um desafio do comitê, é fazer com que a sociedade tenha consciência da sua importância no processo político e, uma vez tendo consciência da sua importância, vote bem, porque votando bem temos governantes bons e temos bons governos. Consequentemente isso. Então, quer dizer, em termos bom governo, certamente a sociedade é que vai ganhar muito com isso. Agora, quando a sociedade fica à parte disso, quando a sociedade não quer votar de forma consciente, forma de interesse coletivo, aí sim a sociedade pena mais e aí nós teremos péssimos políticos. E a confiança nessas instituições, que eu citei a Lava Jato por acaso do Ministério Público, você acha que isso encoraja o eleitor a fazer parte mais fortemente na fiscalização, no controle, na própria confiança do pleito? Sim, por exemplo, o Vitor colocou muito bem as ações da Lava Jato, que envolve o Ministério Público, que envolve o Poder Judiciário, que envolve a Polícia Federal, que são as instituições importantes da sociedade brasileira, do Estado brasileiro,
eles estão fazendo a sua parte. A OAB, por exemplo, desde a década de 90, junto com a CNBB, fizeram lá uma lei de iniciativa popular, conseguiram a aprovação dessa lei de iniciativa popular no Congresso Nacional, que é a lei que pune aqueles que compram voto, né? Que é a lei 9.840. Depois a OAB, a CNBB e também em parceria com o Ministério Público, por exemplo, conseguimos aprovar a lei da ficha limpa, que torna inelegível aquele cidadão, aquele político que cometeram inúmeros crimes contra, inclusive, a sociedade, inclusive crime de corrupção. E a OAB, junto com a CNBB e também com a ajuda do Ministério Público, conseguimos uma declaração de inconstitucionalidade do financiamento empresarial, que é um pouco a raiz de tudo esse desmando de corrupção. Então, o Ministério Público, a Polícia Federal, parte do Poder Judiciário e as instituições como a OAB e a sociedade civil, as instituições da sociedade estão fazendo a sua parte. Cabe ao eleitor agora, nas próximas eleições e na eleição do Amazonas, por exemplo, fazer também a sua parte, de forma consciente. Doutor Vitor, essa reunião de instituições, ela tem mostrado realmente que a sociedade ela está muito receptiva ao comitê? Certamente, toda a participação de instituições da organização da sociedade civil no processo eleitoral é extremamente benéfico, e nesse caso a OAB, que representa dentro do arcabouço institucional brasileiro uma instituição de extremo destaque, então o comitê auxiliando as instituições que trabalham na fiscalização certamente trará ainda maior nível de moralização do pleito. E é muito importante tocar numa questão anterior que diz respeito ao empoderamento da sociedade civil, da população, e que ela participe como principal fiscal desse pleito. Isso, há diversos canais de denúncia. O Ministério Público, inclusive, tem um aplicativo que é o Saque MPF, que qualquer pessoa pode baixar, botar no seu celular, sistema Android, o sistema iOS. E isso é muito importante porque, rapidamente, caso ela encontra algum tipo de ilícito eleitoral, ela pode tirar foto, denunciar o Ministério Público. Isso é extremamente relevante, que a sociedade civil se envolva no processo eleitoral e tenha a concepção do seu papel de fiscal. A gente vai ter que fazer o primeiro intervalo. Na volta, eu queria o feedback ou a sensação dos senhores com relação aos candidatos, diante dessa pressão da opinião pública, como é que tem sido a receptividade deles ao comitê, ok? O Amazônia em Debate volta já já.